Agenda Econômica está de volta. Nós estamos conversando aqui hoje sobre o tema As Novas Dimensões da Integração da América do Sul. Nosso convidado é o Dr. Walter Desiderá, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dr. Walter, o Brasil tem participado de relevantes projetos de construção de obras de infraestrutura em toda a América do Sul, seja ferrovia na Argentina, metrô em Caracas, hidrelétrica em muitos lados, outras obras de energia junto com o Equador. E essas obras têm sido financiadas, em muitos casos, com a participação do BNDES. Como é que o senhor analisa esse formato de participação do BNDES e o resultado que isso tem para a própria economia do Brasil? Bem, os resultados que tem para a economia brasileira são positivos, né? O uso do Banco Nacional, ele sempre que nosso banco financia, são empresas brasileiras que vão lá executar a obra. Então, você tem, de imediato, um retorno com renda e emprego para o país. Mas, olhando de um ponto de vista da integração, o Brasil apoiar financeiramente esse tipo de projeto é uma maneira de o país promover a convergência estrutural das economias, né? Que há uma assimetria, né? De o Brasil o país mais industrializado e às vezes reduz as assimetrias? Reduz as assimetrias. E você, por exemplo, uma obra como uma hidrelétrica que vai ter uma geração de energia mais barata para aquele país, você está promovendo ali um crescimento da produtividade daquele país, né? De uma forma generalizada, já que é energia, que pode ser benéfico para o Brasil se houver uma integração entre as cadeias produtivas do Brasil com aquele país. E aí, porque o que tem sido observado como um dos grandes trunfos da Ásia, né, e da China como grande exportadora, mas é a China integrada com todo o seu entorno em redes de globais, né, e não só com o seu entorno, mas há ali uma forte integração de cadeias produtivas. Então, muito do que chega no Brasil e no mundo inteiro como feito na China, na verdade, há uma grande integração de cadeias produtivas ali de cada país fazendo uma parte da produção, uma etapa. Pode ter sido feito no Vietnã? Uma parte, né? Uma etapa, né? Você otimiza com as vantagens de cada país. Então, se um país ele é bastante produtivo em energia, como é o caso do Paraguai, por exemplo, aqui, e um país que tem uma mão de obra mais barata para fazer uma etapa da produção, que aqui seria mais caro de fazer, e você conseguir fazer uma integração, e que aí você traz esse produto intermediário para cá, para finalizar aqui, como é feito na China, é uma tendência, digamos, do comércio internacional, né? E que o Brasil tem ficado de fora dessas cadeias globais de valor, e em especial na sua cadeia regional também, porque o comércio na região ele é marcado por trocas, digamos, o Brasil exporta para os nossos vizinhos produtos de maior valor agregado e importa produtos como commodities e tal. E no comércio internacional acabamos que os países competem pelos mesmos mercados na exportação de produtos de menor valor agregado, né? Nós vamos ver agora a opinião do senador Cristóvão Buarque sobre esse tema que está aqui em discussão. Durante muitos anos, cada país da América Latina era um apêndice dos Estados Unidos. O que aconteceu nessas últimas décadas é que cada país começou a se sentir mais independente. E, ao mesmo tempo, o que vem acontecendo é que cada um, independentemente, está se associando mais no conjunto dos países latino-americanos, graças, por exemplo, à Unasul, ao Mercosul e outras entidades e outros programas. O que falta é uma causa comum. Pode ser uma rede de comunicação muito forte, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias. O que falta é uma vontade comum de uma revolução que atinja e beneficie todos os países e que nós nos unamos em torno a isso. Pois bem, essas obras de infraestrutura, elas são um caminho para essa integração com outras dimensões? Sim, principalmente para a questão da integração produtiva, né? Que não era avistada nos anos 90, por exemplo. O que se focava a integração era o aumento das relações comerciais. Então, trocas... Pura e simples. E não visando a otimização de cadeias produtivas a partir do uso de produtividades, né? De vantagens produtivas que houvesse em cada país, né? A iniciativa para a integração da infraestrutura,
da Regional Sul-Americana, a ISA, ela foi criada ainda nesse contexto do regionalismo aberto, que nós chamamos, né? Que na literatura se chama assim, que é o regionalismo mais voltado para o comércio e é um regionalismo aberto para o mundo, que não é um bloco que se fecha em si mesmo, ele é aberto para o mundo. Mas a primeira cúpula sul-americana ocorreu no ano 2000, por iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo brasileiro, que chamou aqui em Brasília os demais países sul-americanos era um contexto da crise do final dos anos 90, a crise argentina, como eu já mencionei. Então, a ideia lançada ali era uma saída para esse estancamento do crescimento das relações comerciais que haviam sido tão exitosas no início da década de 90. O objetivo, então, dessas obras, os 10 eixos de integração da ISA, que foram separados geograficamente, tem o eixo amazônico, o eixo escudo das Guianas, o eixo andino, elas objetivavam o aumento das trocas comerciais entre os países e uma melhoria da infraestrutura para o escoamento. Era claro que havia ali uma questão, era voltado para fora, um aumento do escoamento da produção e principalmente das commodities sul-americanas para o mundo, né? O que se alterou ao longo do tempo, essa concepção, em 2005 foi feita a Agenda de Implementação Consensuada, que foi a seleção de alguns projetos que seriam priorizados para serem executados. E acontece que quem estava à frente da seleção desses projetos eram as instituições financeiras que estavam vinculadas ao projeto da ISA, que era o BID, a CAF e o Fomplata. Então, esses projetos foram selecionados de uma maneira totalmente voltada para as exportações, né, e pouco voltada para a integração interna e de cadeias produtivas, e com projetos com viabilidade econômica menor, com característica mais retornos mais de longa duração, que teriam mais características de investimentos públicos, eles acabaram sendo deixados de lado. Agora, isso já se alterou. O senhor falava que há uma notável mudança. Quando foi criada a Unasul em 2008, em 2010, isso, foi criado o Conselho de Infraestrutura e Planejamento. E aí, no ano seguinte, em 2011, a ISA foi incorporada como um órgão técnico desse conselho. Então, apenas como órgão técnico, não mais como mentor, um projeto como em si. Foi, e o que se alterou, essencialmente, é que, a partir de então, a seleção dos projetos prioritários, que quando foi lançado, acho que em 2012, a Agenda Prioritária de Integração, passou a ser selecionado pelos governos. Agora, uma coisa que chama atenção é que outras partes do mundo já são interligadas há muito tempo por ferrovias, estradas, gasodutos, enfim. Sobretudo, basta citar, por exemplo, a ligação energética entre a Rússia e a Europa Ocidental, por exemplo. Mas no nosso caso aqui, da América do Sul, ainda há uma precária ligação de infraestrutura, mesmo do ponto de vista energético, já que muitos países são ricos energeticamente falando, mas essa interligação ainda é muito tênue, muito frágil. Como é que o senhor explica isso? A explicação, você tem duas explicações principais para essa realidade. Primeiro, a inserção internacional histórica dos países desde o descobrimento e a colonização como países primários exportadores voltados para os centros do capitalismo dos países desenvolvidos. Então, a industrialização tardia. Industrialização tardia e não voltada para as relações intra-sul-americanas. Então, todos os países, você pega até o próprio desenvolvimento urbano dos países, ele é maior nas faixas litorâneas, que os países, eles eram virados de costas uns para os outros. Praticamente teria havido um veto, historicamente falando, a essa interligação sul-americana. E os próprios projetos de industrialização depois, com o nacionalismo, eles acabaram também sendo, virados de costas uns para os outros, né? O que teria se alterado principalmente agora com o COSIPLAN, seria mais nesse sentido. Outro tipo de explicação... O senhor menciona o nacionalismo um pouco também como uma parte de governos militares governos militares. mas que foram muito sintonizados com os projetos dos grandes países das metrópoles, não eram
É diferente de um peronismo na Argentina ou de um Alvarado no Peru, que tinha projetos de desenvolvimento autônomos e independentes. Isso, não, e no Brasil também, né, nós tínhamos. Na era Vargas, né? Não, e depois também, né, com os militares, o segundo PND com Geisel, ele era um projeto de desenvolvimento nacional, né? Mas, depois isso foi essa outra explicação que eu ia dizer para essa escassa interligação de infraestrutura, são as próprias barreiras geográficas, né? Que nós temos aqui a questão dos Andes, né? E a Amazônia. Então, são desafios, verdadeiros desafios à integração de infraestruturas, seja de transportes ou de energia, né? Agora, há muito tempo foi proposto já um gasoduto, né? Um gasoduto do Sul, né? E, digamos, muita gente acha que isso é meio utópico, mas se olharmos bem, já há gasodutos ligando a Rússia até a Europa Ocidental. Os gasodutos, os projetos de integração de energia na América do Sul, eles têm a ver com a produção, né? Mas principalmente com a distribuição de energia. O que acontece e aconteceu historicamente, e isso ainda até hoje não mudou, nem com a Unasul. Você pega a Agenda Prioritária de Integração do COSIPLAN, ele tem dois projetos. Um projeto que é de integração de infraestrutura de energia, que é o gasoduto do Nordeste da Argentina. Certo. O resto, a maioria, tem 2 de comunicação e os demais, dos 31, os demais são de transportes, principalmente no modal rodoviário. Mas o grande desafio com relação a gasodutos e que tem se revelado historicamente como um problema e uma dificuldade como são investimentos de longa duração e que atravessam mudanças de governo e, em geral, esses recursos são nacionalizados, esses projetos, esses investimentos, eles precisam ter um arcabouço institucional bastante robusto e que seja bastante robusto e, ao mesmo tempo, flexível, que sobreviva a essas flutuações, né, políticas e com relação de repente, entra um novo governo que quer alterar cláusulas contratuais com relação a preço. Tem que ser projetos de estados, né? Não de governos. Com certeza. Apenas, né? Agora, aí nós entramos no tema dos recursos, né? Ou seja, voltamos a discutir o Banco do Sul, porque ele era, quando foi imaginada a sua criação, aliás, já está criado, ainda não entrou em funcionamento, que não foi plenamente ratificado, né? A ideia é que ele seja uma alavanca de sustentação de projetos dessa integração. Isso, porque o que se observou desde a criação da ISA é que a principal dificuldade é, de um lado, a priorização dos países na seleção de projetos que tinham maior impacto doméstico. Então, assim, grandes projetos como corredores interoceânicos, que peguem, digamos, mais de 2 países, eles precisariam de um investimento maior, de uma participação de alguma instituição internacional que não houve, que não aconteceu. Houve uma dificuldade de alavancar financiamento para esses projetos. Não haveria interesse, talvez, não? Não haveria, porque o retorno é de muito longo prazo. E os países acabavam priorizando a grande parte do que foi executado da ISA e que existem ainda da Agência Prioritária de Integração do COSIPLAN também já tem boa parte. Um terço está em execução, um terço está em pré-execução e um terço ainda está em fase de projeto. Mas a maior parte eram binacionais, né? Então, era um baixíssimo percentual de projetos que pegavam mais de 2 países em função, inclusive, de dificuldades institucionais, de você levar à frente uma obra que levasse em conta 3 países com relação à harmonização de marcos legais e tem essa Por isso que dificuldade. se faz necessário, segundo a visão dos criadores da Unasul, o surgimento do Banco do Sul para ter financiamentos próprios. Isso. Né? Só que o problema com relação ao Brasil, com relação ao Banco do Sul, o Brasil é muito demandado pelos demais países em função, inclusive, que eles preferem que o Brasil aporte recursos ao Banco do Sul do que o Brasil financie as obras pelo BNDES, né? Muito bem. Eu queria agradecer a presença do Dr. Walter Desiderá, técnico do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Agradecendo também a sua audiência aí em casa. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões ou críticas, você pode fazê-lo pelo 0800 61 22 11, 0800 61 22 11, ou então, se quiser baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/podcast.
TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.